Atos capítulo 9, verso de número 19 até o 31. Você encontrou? A palavra de Deus diz que Paulo, tendo comido, ficou confortado. Esteve então Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, ele já pregava Jesus. Ele pregava o quê? Que este era de fato o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: mas não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome que ele está falando? E para isso ele veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais. Repita isso. Saulo se esforçava muito. E a Bíblia diz que ele confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para poderem o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha que coisa, querido. Tiveram que descer o Saulo dentro de um cesto, porque as portas ficavam guardadas, tanto de dia como de noite. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se os discípulos, mas todos temiam, não crendo que ele fosse de verdade um discípulo, que ele havia se convertido de verdade. Então Barnabé, então quem? Tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. E lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Em outras palavras, Barnabé estava dizendo, a conversão dele, discípulos, foi genuína. Ele tem tido cada experiência com Deus. Aceitem ele. E andava com eles então em Jerusalém, entrando e saindo. Já não se importavam mais de ter Saulo no meio deles. Ele falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos. Mas eles também procuravam matar Saulo. Sabendo, porém, os irmãos, os acompanharam até Cesareia e enviaram ele a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ai, que palavra linda, amado. Queimou meu coração. E eu quero dividir ela com você, certo de que o mesmo Espírito que está no nosso meio vai te dizer algo poderoso essa noite. Vamos orar? Querido Deus e amado Senhor, o Senhor é maravilhoso. Não há um Deus como o nosso Deus. Um Deus onde nós nos achegamos e nós queremos nos achegar de novo. E de novo, e de novo. A verdade é que nós queremos andar contigo. Espírito Santo faz parte da nossa vida. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder em nenhum momento a tua presença. Eu sei que o Senhor não se agrada com a nossa perda, mas se tiver que falar de algo precioso, incomparável, é o Senhor na nossa vida. É o que de fato nós temos valor. É o nosso companheiro, é o nosso amigo, é o nosso marido. É tudo. Que o Senhor possa se revelar nessa noite ao coração dessa igreja tão receptiva e tão amorosa quanto as tuas coisas. E que nós possamos sair daqui dizendo: o Espírito de Deus falou conosco. Que todo que crê diga amém. E graças a Deus, meus irmãos. Se você esteve aqui na quinta-feira passada, já não estou falando do domingo. Quinta-feira passada, você ouviu o Espírito Santo te fazendo um convite a você ser uma voz profética. Amém? Uma voz profética no Egito. Porque o Egito iria passar por um momento muito delicado. Toda a terra
haveria de passar 7 anos de muita seca. Não estou falando dos 7 anos de fartura, porque a seca que viria logo iria consumir toda aquela fartura. A fome iria chegar. Isso em toda a terra. Mas quando uma voz profética se levantou, a Bíblia diz que com a revelação de Deus na vida de José, aquilo que era para ser uma crise, aquilo que era para ser morte, aquilo que era para ser os piores dias do Egito, se tornaram uma oportunidade muito grande de enriquecer aquela terra. Amém, queridos? Por isso o Senhor nos disse que você seja uma voz profética em Jaguariúna, que você seja uma voz profética nessa nação, e que você, querido, em nome de Jesus, não desista em nenhum momento de profetizar que o Senhor muda, que o Senhor transforma, que o Senhor salva, que o Senhor é capaz, na sua infinita graça e bondade, de transformar, querido, qualquer ambiente, qualquer cidade, qualquer família. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Mas é interessante que esta palavra foi uma palavra que nós deveríamos olhar ao nosso derredor, e para mim Deus falou de coisas, de cidade, de nações, e nós deveríamos profetizar sobre essas coisas. Mas hoje é interessante que o Senhor também me convida a ser uma voz profética. Te convida também a ser uma voz profética. Mas diferente de ser uma voz profética no Egito, Ele está convidando você a ser uma voz profética na vida de pessoas. Uma voz profética na vida de pessoas. Ai, que coisa poderosa. Será que é possível você profetizar algo na vida de uma pessoa e isso romper da parte do Senhor? É claro, querido, nós acabamos de ler que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se essa palavra, ela é movida do céu para trazer revelação no teu coração, porque é assim que acontece. Quando nós somos instrumentos de Deus, como eu creio que você é, essa palavra, ela vem, querido, ela é deixada dentro de nós, e ao olhar para alguém, o Espírito Santo nos diz: fale para ela, fale para ele, profetize na vida dele, profetize na vida dela. E essa palavra, ela tem vindo de encontro aos corações. Mais uma vez, o convite de hoje é para você ser uma voz profética na vida de pessoas. Amém, querido? Eu não sei o quanto você tem sido voz profética na vida de pessoas. Porque às vezes é mais fácil ser voz profética em nação, porque a nação não responde. Eu estou falando no coletivo. Às vezes é mais fácil ser voz profética na cidade, porque eu profetizei com fé, pastor, mas a verdade é que poucos ouviram. Mas às vezes nós somos desafiados a ser uma voz profética na vida de alguém da nossa família, na vida de alguém que está do nosso lado. E muitas vezes nós ficamos encabulados: mas pastor, será que eu vou lá falar? Eu conheci Jesus agora e já é momento, não é momento? Eu sei, querido, que nós passamos por várias experiências até discernir que verdadeiramente aquele algo de Deus é para ser profetizado. Eu penso não mais como meninos, porque nós não somos mais meninos. Amém, querido? Você está crescendo, amado, e você está alcançando a estatura de um varão perfeito. Em nome de Jesus, é tempo de profetizar. Diga para o teu irmão: é tempo de profetizar, querido. É tempo, em nome de Jesus. É tempo de profetizar. O texto que nós lemos no capítulo 9 fala dessa verdade, de alguém que daqui a pouco vai ser bênção na vida de outro. É o começo do ministério de Saulo, que daqui a pouco se torna Paulo. A Bíblia diz, querido, que o Saulo, ele após estar 3 dias jejuando, sem comer, sem beber, a venda cai dos olhos, ele está na casa de Ananias, e a Bíblia diz que ele agora então come. E o texto em que nós lemos diz que ele foi confortado, ele já está mais animadinho, o semblante já não está mais pálido, as forças já estão voltando, e a Bíblia diz que ele está cheio de Deus. Oh, coisa boa, amado. Ele está cheio de Deus, e ele está como você, ele não vê a hora, querido, de falar de Jesus para as pessoas. A Bíblia diz que ele vai então para Damasco, ele sai daqui, desse lugar onde ele está, e ele vai para Damasco, para uma sinagoga.
E a Bíblia diz, querido, que ali ele começa a falar de Jesus. Ele começa a pregar Cristo. Ele começa a falar do senhorio dele, do reinado dele. Mas é interessante, querido, que Saulo vai começar a enfrentar muitas dificuldades. Eu diria que no começo de ministério, experiências amargas. Porque o Saulo, ele não era qualquer pessoa. O próprio Saulo diz em Filipenses, no capítulo 3, eu quero abrir lá com você, para que você entenda quem era esse homem que de repente está numa sinagoga pregando Jesus. Filipenses, capítulo de número 3. Aleluia. Filipenses 3, no verso de número 5, ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, no discurso que ele faz, querido, eu sou da tribo de Benjamim, se há alguém hebreu sou eu, porque eu sou hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, persegui a igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que ele diz aqui? Eu não errei em nada, eu segui o mandamento da lei judaica, toda ela. Há um outro momento que ele diz, eu fui criado com Gamaliel, era o maior rabino que existia na época. Este era Saulo. Mas ele diz no verso 7, mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. A verdade é, querido, que os judeus que viam um homem irrepreensível como Saulo, agora se deparar com um homem que diz que está do outro lado. Ele até então perseguia, ele até então mandava prender, mandava matar, ele tinha autorização para fazer o que quisesse, e agora ele está falando de Cristo. O fato é, querido, que os judeus não suportaram a conversão dele. Paulo iria experimentar, querido, muitas experiências amargas, até ele ser o que ele é para nós. O Paulo, o discípulo dos gentios, porque é assim que ele é conhecido. Amém, queridos? Até ele se tornar esse discípulo irrepreensível, confiável, líder. Querido, no começo do ministério dele, é muita desconfiança. E a Bíblia diz, querido, que o judeu encara isso e diz, este que mandava matar e prender aquela seita, agora está seguindo ela, não é possível. E a Bíblia diz, querido, que ele, na primeira experiência que ele tem em Damasco, ele sai dali, Gálatas vai falar sobre isso. Lá em Gálatas 1, no verso 17 e 18, a passagem parece aqui, querido, que os acontecimentos vão ser seguidos, né? Mas não são. Ele mesmo diz que ele vai primeiramente para Damasco, e ali em Damasco, ele enfrenta uma séria dificuldade, então ele sai. E ele vai para lá, a Arábia. Depois ele vem segunda vez, ele está em Damasco depois de muitos dias. E agora o povo já não suporta mais ele. Quem é esse que mandava prender, que era fariseu, que seguia toda a lei? Como alguns dizem, né, no enfrentar a tradição da família, você era católico até ontem, agora você é crente. É mais ou menos assim. Não é possível. Alguns países que os pais colocam para fora. Alguns países que mandam matar, que mandam prender. Os muçulmanos, o islamismo. Você que já passou por alguma acusação dessa forma, você sabe o que nós estamos dizendo. Mas o fato é que ele não desistiu. Em Damasco, então, na segunda vinda dele, ele sai da Arábia, volta para Damasco, ele começa a falar de Jesus de novo. Mas agora tentam matá-lo. Os discípulos que estavam ali, vendo que os guardas estavam na entrada, na saída, de dia e de noite, não tinha como ele sair. Até que colocaram ele num cesto. E a Bíblia diz que o Saulo, cheio de Deus, tem que sair num cesto
Sabe aqueles dias que você não entende nada? Aceitei Jesus, estou servindo, agora estou no caminho, e ao invés de sair com honra, estou saindo num cesto. Eu pensei que aceitando Jesus ia dar tudo certo, mas vai dar certo, querido. Ainda que seja no cesto, vai dar certo. Diga para o teu irmão, ainda que seja no cesto, vai dar certo, vai dar certo. Eu pensei que eu ia entrar nessa cidade com honra. Jesus entrou no jumentinho. E nem dele era. Então, querido, o cesto para nós está bom. O importante é dar escape, querido. Diga para o teu irmão, o importante é dar escape. O importante é você sair. O importante é você ser livre da morte. Em nome de Jesus, o importante é você encontrar a saída. Porque é dura coisa, querido, é ficar nesse cerco. Ele vai te dar escape. Ainda que seja no cesto. Amém, de verdade. A Bíblia diz que ele sai dali. Lê depois Gálatas 1:18. Ele não vai para Jerusalém direto, como o texto aparenta. Ele fica 3 anos longe de Jerusalém, depois que ele é expulso de Damasco. E eu penso que ele fica sendo experimentado. Eu penso que dentro dele tem um turbilhão de perguntas. Mas a experiência dele foi genuína, querido. Ele vai para Jerusalém. E aquele que está em Cristo, querido, ele não fica calado. Lá em Jerusalém ele começou a falar também. Mas não é que até mesmo dentro da igreja os discípulos falaram: mas esse aí não é o Saulo? Eu conheço o passado dele. Ai, pastores, não coloquem ele na frente, não. Ai, é uma tranqueira. Mas está escrito isso? Não está, não. Essa é a versão de hoje. A verdade, querido, é que as pessoas têm muito mais facilidade em ligar você ao passado do que acreditar naquilo que Deus fez. Ai, gostei dessa verdade aí. Quanta verdade, né? Verdade. Porque é verdade. As pessoas têm uma dificuldade, querido, em desvincular você daquela criatura. Mas aquela criatura morreu. O Saulo já não existe mais. Diga para o teu irmão, o Saulo já não existe mais. O Saulo já não existe mais. Mas as pessoas não esquecem facilmente. Elas suspeitam, elas duvidam, elas perseguem, porque elas acreditam que você não mudou. Querida, aconteceu isso com ele. Ele vai para Jerusalém, ele vai ministrar no meio dos discípulos, e eles apontam dizendo: não, mas esse aí persegue. Ele está fazendo teatro no nosso meio. Ele é perigoso. Eu sei notícias, eu sei histórias dele lá do passado. Não é assim, querido. Às vezes as pessoas contam história sua de anos e dizem que te conhecem. Você já encontrou pessoas que te conheceram lá na infância e falam que te conhecem por causa daquela história? Eu conheço ele. Quando elas se referem a mim aqui da cidade, elas dizem: ele é o esquerdinha. Eu conheço. Eu falei: mas quando que esse abençoado me conhece? Quando eu tinha 12 anos. Eu já tenho 43. Mas as pessoas, elas têm, querido, dificuldade em acreditar que você mudou. Ai, querido, mas você mudou. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão: você mudou, viu? Você mudou, e mudou de verdade. Mas as pessoas têm muito mais facilidade em apontar o passado. Mas o mais triste do que as pessoas apontarem o passado é você que ouve concordar.
O que você falou? Eu vou falar de novo. Pior, querido, que pessoas que dizem que você era aquilo lá no passado e dizem que é a mesma coisa hoje, é você concordar. Ah, o esquerdinha, eu conhecia o traste. E você, é mesmo, né? Ele é mesmo. Não fala isso. Você que convive com essa pessoa que mudou, você concorda com o outro que não conhece e diz que não mudou. Aí me conta. Vai querer saber por quê, querido? Aquela coisa morreu. Diz para o teu irmão, aquela coisa morreu, querido. Em nome de Jesus. Quem morre é o quê? Quem morre é o quê, querido? Fala defunto. Então fala para o teu irmão, para de mexer em defunto. Para de mexer em defunto. Você vai, sabe aquela conversinha que a mulher faz carinho, cafuné no marido e diz, fala como que você era. Ah, meu Deus. Então, sabe quando a gente era noivo? Você traiu. Ah, pode falar, estou bem hoje. Está bem nada, não conta. Se está perguntando é que a coisa, querido, é defunto. Para de ficar mexendo em defunto. Você mudou. Amém, querido? Diz para você mesmo, eu mudei. Fala para o teu irmão, você mudou, querido. Mas se deixar, até no meio da igreja, vai dizer que é o Saulo. E vai tentar impedir tudo que Deus tem a fazer através da vida desse abençoado. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor encontrou Saulo, e eu disse lá no acampamento, o Senhor olhou para ele, querido, e viu nele o que o homem, Saulo, não viu uma identidade espiritual. E quando contou para o Ananias, que também estava com medo, disse, esse Saulo para mim é um vaso escolhido. Mas ele já tinha mudado? Não. Ele já tinha tido um encontro? Naquele momento sim. Mas dizer que no clarão se transformou? Não, querido. 3 dias com luz apagada. Mas o Senhor olha quem você vai ser. O Senhor olha quem você vai ser. Ele está te vendo pronto, viu, querido? Diga para o teu irmão, ele está te vendo pronto. Essa coisa de ficar procurando coisa do passado, foto antiga, querido, é uma marmota, tua foto antiga. E não é por causa da qualidade da fotografia não, viu? Você era, querido, ó, só a graça. Nem o perfume era bom. Primeiro presente que eu ganhei da Jerusa quando namorava, um estileto. Perfume. Eu falei, você não gosta do meu perfume, né? Ela falou, não. Eu falei, nossa, eu achava tão bom. Quem nos ama vai nos transformando. Quem nos ama vai nos transformando. E Jesus te ama, querido. E Ele vai te transformar sim, porque o Evangelho transforma, o Evangelho muda, e você vai ficando muito melhor. É por isso que a tua foto hoje é linda, querido. E não é recurso de fotografia não, é porque você mudou. Mas as pessoas vão dizer, conheço. Há quanto tempo você conhece? Eu conheci há 30 anos atrás, 50 anos atrás. Querido, de lá para cá muita coisa mudou. De lá para cá Jesus me consertou. Quantos aqui poderiam dizer, de lá para cá Jesus me consertou, me transformou, e Ele está me mudando dia a dia. Não que eu tenha alcançado, como o próprio Paulo disse, uma estatura perfeita. Porque perfeito nenhum de nós somos, mas dizer que eu sou a mesma pessoa, o esquerdinha, não sou. Você não é mais a mesma pessoa.
Mas o triste, querido, é que até a igreja pensa que você é aquele lá. E quando você erra então, mas eu sabia, ele sempre foi assim. Eu não falei para você não confiar? Eu não falei para você não ficar do lado? Ao invés, querido, de nós sermos boca profética na vida das pessoas, nós lembramos do passado delas. Deus mudou você, então Ele pode mudar qualquer pessoa. Você era ruim assim, eu vou falar de mim, era. Senão você me olha de um jeito e fala, ele me xingou. Ele mudou a nossa vida. Ele nos transformou, querido. E quanto mais bonzinho, querido, mais misericórdia de Deus precisa, viu? Porque os bons estão dizendo, eu não vou para aquela igreja não. Eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu não faço nada de errado. Eu estou no céu. Sem Jesus não está no céu. Diga para o teu irmão, sem Jesus não vai para o céu, viu? Às vezes o feiticeiro, o macumbeiro, ele vem gritando, eu preciso de Jesus, porque eu era do demônio. Mas os bonzinhos dizem, eu não vou não, sou bom. Eu sou assim, estou ali com ele. Todos nós, carentes da graça. Todos nós, dependentes do perdão. Todos nós, insuficiente para nós mesmos. Todos nós, com vazio, sem saber como preencher. Depois de 3 anos, expulso, saindo com um cesto de Damasco, ele chega em Jerusalém. A Bíblia diz que ele fica 15 dias na casa de Pedro. E ele quer fazer parte daquela igreja. A coisa aqui está boa, são irmãos, coisa maravilhosa. Mas a própria igreja diz, Saulo, esse não. Aí põe ele para fora. Ainda mais que ele se meteu a falar com os gregos. Os gregos agora também querem matar ele. Pastor, será que até a igreja persegue? Persegue. Não deveria ser assim. Mas às vezes dentro da igreja fica esperando você errar para dizer quem você era. Eu não falei? Que mérito há nisso? Que mérito há esperar a falha dos outros? Que mérito há destacar defeitos? O próprio Jesus diz, tira-se esse cisco. Você que está falando do cisco do outro, você tem uma trave no teu olho. Aí chega o Barnabé. Lá no Egito, chegou a voz profética do José. Aqui em Jerusalém, chegou a voz profética do Barnabé. E o Barnabé, diante de todos os discípulos, diz, eu vi o que Jesus fez na vida desse homem. Eu vim conversando com ele. Eu vi o que Deus fez quando ele falava ousadamente lá em Damasco. A conversão dele foi genuína. Parem de perseguir. Ele mudou, ele é outra pessoa. Querido, eu fico orando a Deus uma igreja assim, que em todo momento destaca a qualidade do outro e que profetiza, vai ser o que nasceu para ser. É um vaso ungido. É Deus na vida dele. Mas aquilo do passado, aquilo ficou para trás. Mas caiu, Deus levanta ele. Tem um propósito e é lá no fim. Deus está te convidando, querida, a ser uma voz profética. O Barnabé começa a contar a experiência do Paulo. E a Bíblia diz, querido, que a igreja toda recebeu. Falei, tá bom, então ele fica no nosso meio. Você está falando, né, Barnabé? Barnabé é um dos líderes da igreja. Você falou, então está falado. E aí o Paulo começa a pregar. E a Bíblia diz que onde ele ia,
Onde os discípulos iam, ele ia. Entrava e saía em Jerusalém. Depois disso, Barnabé, ele vai para a igreja em Antioquia. A Bíblia diz que depois da morte de Estevão, apedrejado, a igreja se espalhou de Jerusalém. Até na tragédia, Deus tem propósito, viu, querido? Ele tira a doçura. E a igreja que estava acomodada em Jerusalém, com toda aquela perseguição, ela dispersou. E alguns irmãos, diz a palavra de Deus, foram para Antioquia. Em Antioquia, Barnabé desce lá. E há um mover em Antioquia. Quando ele está ali vendo todo aquele mover, o Barnabé se lembra de quem? Do Saulo. Manda buscar Saulo. Olha, querido, que coisa linda. Eu sei o que Deus fez na vida dele. Se tem alguém com medo dele, eu quero é ele junto. E o Saulo desce e vai para Antioquia. E a Bíblia diz que pela primeira vez, depois você lê em Atos, para você ver, pela primeira vez, através da vida de Saulo e de Barnabé, os irmãos são chamados de cristãos. Será que viram no Saulo? Cristo. Ô cristão, você está aqui? Mas por que te chamam assim? Porque você é semelhante ao Cristo. Abre em 1 Tessalonicenses. O que Deus quer de nós essa noite? Que você comece a destacar qualidades na vida das pessoas. E comece a dizer o que elas são em Deus. Pastor, mas se eu falar e ela cair? Ai, mas isso não é com você. Você tem que crer, amado. Vai ser uma bênção esse varão. Essa mulher vai ser usada. Você crê nisso? Ó, que texto lindo para você e para mim, amado. Você abriu o 1 Tessalonicenses? Ah, pastor, tem na Bíblia? Tem, procura aí que tem. Mas nunca vi esse livro, você vai achar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 12. Você está pensando que essa coisa de falar bem, profetizar a bênção na vida do outro, falar do que Deus fez é coisa do pastor? Não é não, querido, olha aqui. 1 Tessalonicenses 5,12. Rogo-vos, irmãos, que vocês reconheçam os que trabalham entre vós. É para reconhecer quem? É para reconhecer os que trabalham. E que presidem sobre vocês no Senhor. O que é isso? Autoridade eclesiástica. Pastores, coordenadores de ministérios. É para você reconhecer, querido, isso é de Deus. Até mesmo aqueles que vos admoestam, que chamam a tua atenção. E que os tenhais em grande estima e amor. Ah, querido, me ame, viu? Não custa nada. Vou aproveitar aqui a palavra e falar, me ame, em nome de Jesus. E que os que tenhais em grande estima e amor, por causa da obra. Tende paz entre vós. Para por aí? Não. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. Olha isso, querido. Vê que ninguém deu a outro mal por mal. O que é isso? Ah, fez para mim, levou. Faça isso não, querido. Segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Se alegre sempre. Diga para o teu irmão, se alegre sempre, querido, em nome de Jesus. Olha o verso 17, orai sem cessar. É como se ele dissesse, ao invés de ficar falando, ore.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, mas retém o que é, querido, você pode examinar, mas retém o que é bom. Diga para o teu irmão, retém o que é bom, em nome de Jesus. Abstende-vos de toda aparência, não é do mal não, querido, é a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para quê? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Até porque, querido, eu não sei se num momento de descuido, que de repente você está falando do defeito do outro e Jesus volta, será que você sobe? Ai, Cristo, me espera, foi um descuido. Ah, já foi, querido, quer não piscar, viu? Ai, eu não gosto daquele pastor. Me ame, em nome de Jesus. Você quer subir? Me ame. Eu li um livro, querido, que ele é maravilhoso. A recompensa da honra. Essa honra, querido, ela deve existir em todos os lugares da nossa vida. Honrar seus pastores, honrar seus líderes, honrar seus pais, honrar aquele que te emprega, honrar a autoridade. É um princípio no reino de Deus. Se nós realmente queremos que tudo nos vá bem em todas as áreas, você precisa trazer esse princípio para a tua vida. Porque se procurar defeito, querido, você vai encontrar. Mas o Barnabé, ao olhar para o Saulo, ele disse, irmãos, vem cá, discípulos, esse homem mudou. Esse homem não é aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que mandava prender. Ele é cheio de Deus. Ele é servo do Senhor de verdade. Eu vi as experiências dele, a voz dele mudou. Aliás, a tua voz mudou depois que você... O crentez já é teu palavreado. Já está saindo um glória a Deus, um aleluia, um irmão, irmã, já está saindo? Paz do Senhor lá no trabalho? Ou é você quando fala paz do Senhor? Porque tem alguns que são assim, né? Às vezes escapa, né? Paz do Senhor. Tua linguagem vai mudar, viu, querido? Diga para o teu irmão, tua linguagem vai mudar, viu? Glória a Deus. Aleluia. Amados. Aí, pastor, por que você fala tanto amado? Porque você é amado de Deus. Eu não consigo olhar para você e ver outra coisa. Você é amado de Deus. É por isso que eu te chamo de amado. Confesso que às vezes esqueço seu nome. Mas você é amado de Deus. Diga para o teu irmão, você é amado, viu, querido? Você é amado. Amados do Senhor, profetizem coisas boas a respeito das outras pessoas. Ai, pastor, mas não mudou, então profetize em Deus. O Senhor é capaz de mudar. Se você quer ver essa pessoa diferente, vai profetizando, até que a sua palavra se torne realidade. Porque da mesma forma que nós fomos convidados a profetizar um ano abençoado, 2016, eu creio, o melhor ano da nossa vida, e vai se tornar um melhor ano, querido, se essa pessoa que está do teu lado se converter, se essa família vier para Cristo, não vai ser um ano especial? Então profetize na vida delas. Pare de dizer quem elas eram. Se elas caírem, ajude a levantar. Se você vê defeitos, corra para olhar as qualidades. Ai, pastor, mas isso não é fácil.
Não é fácil para quem é ímpio, mas para quem é de Deus, querido, é totalmente possível. Você é um Barnabé. Com todo respeito, meu querido. Homens e mulheres, vocês são Barnabés. Aqueles que olham enquanto todo mundo acusa. Ele é o Saulo. Não, ele é de Deus. Diga para o teu irmão, você é de Deus, viu, querido? Diga quantos você puder, você é de Deus, viu? Você é de Deus. Você é de Deus, querido. Mas eu estou vendo no teu rostinho que você é de Deus. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. E quem está lá? O que saiu no cesto. Saiu no cesto. Ai, pastor, mas não podia sair pela porta com um cavalão trombando em todo mundo, gritando: eu sou de Jesus. O plano de Deus às vezes é o cesto, viu, querido? E tá bom sair no cesto. O importante é sair. O importante é sair do cerco. Porque daqui a pouco os mesmos que te perseguem vão te honrar. Viu, querido? Daqui a pouco a honra vem. Daqui a pouco a honra vem. Estou falando de olhos abertos, querido, e profetizando. Daqui a pouco a tua honra vem. Diga para o teu irmão, daqui a pouco a honra vem. Daqui a pouco a honra vem. Pastor, quem te garante que a honra vai vir para você? Amado, eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém. Você tem o quê? Um Deus que cuida de mim.